Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. A palavra de hoje, dando continuidade à nossa campanha de cura da alma, vou falar sobre o versículo que está em Deuteronômio 31, versículo 8, no qual o Senhor nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre alguns sintomas de que a sua alma está sendo curada. O ser humano, dependendo, da sua personalidade, do seu temperamento, ele será mais voltado para depender do homem, outros mais voltados para depender de Deus. É necessário nós desenvolvermos a dependência de Deus mais do que do homem. Nós precisamos buscar em Deus, aprendermos a ir direto à fonte, direto à presença de Deus, para recebermos dele as suas bênçãos. E ao longo dessas semanas, nós estamos falando sobre cura da alma. Quem não precisa de cura da alma? Todos nós, seres humanos, precisamos de cura. Talvez por traumas passados, situações de dores vividas ao longo da vida, ou situações do presente, de hoje mesmo. Alguém que nos feriu, alguém que nos machucou. E nós precisamos desenvolver a busca na fonte que é Jesus, na fonte que é a palavra. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui orientando a ninguém deixar de utilizar remédios que estejam, sido prescritos por médicos, de forma nenhuma. A pessoa, ela deve obedecer às autoridades, constituídas. Os médicos são autoridades constituídas. Eu estou falando aqui que nós precisamos buscar o Senhor. Se a pessoa usa medicamentos, que ela continue usando os medicamentos, mas que ela vá à fonte, que ela passe a buscar e ter intimidade com Deus, para que ela mesma ministre sobre si a cura, pelo poder do Espírito Santo que nela habita, se ela é uma pessoa nascida de novo, que crê em Jesus, que entregou sua vida a Jesus. E eu quero deixar aqui para os irmãos, então, alguns desses sintomas de que a sua alma está sendo curada. Porque no momento em que nós somos ministrados, pela imposição de mãos nossas mesmo, que é o poder de Deus que é ministrado sobre nós nesse momento, após essa ministração, durante e após, nós poderemos sentir algumas coisas. Então pode ocorrer uma certa confusão mental, uma alteração na memória e alteração nas emoções. Por quê? Por que isso acontece?
porque foi mexido, a alma foi ministrada, ela está sendo reorganizada. Assim como pode acontecer também da pessoa não ter nenhum sintoma como esse. Então, quando eu inicio um processo de cura, eu preciso ter o entendimento que ele será no período necessário, no tempo necessário, que quem determina é o próprio Deus, porque ele trabalha em uma área, em uma parte de cada vez. Não sei se você teve essa experiência, mas eu tive isso várias vezes na minha vida. E só que como são sintomas, são sensações, né, que aparentemente não são boas, nós ficamos em dúvida se realmente nós recebemos a cura, se Deus está trabalhando em nós. E eu quero te encorajar a, se você buscou em Deus isso, se você tem buscado realmente a sua cura com afinco, né? Não desistir, porque é uma caminhada, dependendo, né, do estado de cada um, é uma caminhada longa, mas que vale a pena. Ele vai mexer em toda a estrutura da sua alma, só que ele não vai mexer de uma vez, será gradativo, uma parte de cada vez. E como eu já falei em vídeos anteriores, nós precisamos estar atentos a exatamente aquilo que ele quer mexer naquele momento. Talvez ele vai querer mexer em uma memória da infância, talvez ele vai querer mexer em algo relacionado com seu pai, sua mãe, seus avós, alguém que não te fez bem, talvez um relacionamento amoroso que te fez mal. Então a gente precisa estar sempre atentos ao que está incomodando a minha alma naquele dia. Existe aquela frase, né? Cada dia tem um leão para matar. E às vezes o leão que tem que matar é justamente esse. Então, talvez você acordou, tá bem, tá tudo certo, você tá se sentindo bem, mas de repente coisas começam a vir à sua memória, sentimentos ruins começam a te abalar e você não consegue discernir. E esse discernimento, ele é fundamental, porque quando está fresco na sua memória, algo que talvez que você nem lembrava mais, significa que é o momento apropriado para você levar isso diante de Deus. Muitas pessoas não compreendem quando elas começam a ter essas sensações, né? Essas memórias, essas lembranças que afligem a alma. E elas permitem que essas coisas as afastem da presença de Deus. Porque muitas vezes elas culpam o próprio Deus pelo mal que ocorreu. Mas elas não entendem que, na verdade, aquilo ali já é o trabalhar de Deus para conduzi-la à sua terra prometida. Porque uma pessoa que tem a alma curada, ela tem relacionamentos melhores, ela consegue ter sabedoria, ter equilíbrio, né? E tantas outras coisas. Ela consegue romper na vida em muitas áreas que antes ela não conseguia romper. Então muitas vezes nós não conseguimos romper nas nossas vidas por causa de problemas da nossa alma.
que nos impedem, que nos travam. E Deus, Ele quer operar essa cura, essa libertação. Quando o povo de Deus saiu do Egito, foi libertado pelo Senhor, ao ler toda a história, nós percebemos que o Senhor estava trabalhando por eles em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele estava ajustando as coisas, apertando os parafusos, alinhando. Para quê? Para que eles chegassem à terra prometida. Só que como eles não estavam vendo da forma como eles gostariam de ver, então eles se comportaram da forma como se comportaram, né? De forma rebelde. Nós precisamos entender isso, que quando Deus começa a operar em nossas vidas, a cura, pode parecer às vezes que o nosso barco vai naufragar, ele começa a balançar, coisas começam a acontecer e parece até que piorou, mas na verdade não piorou. Ele está ajustando, ele está alinhando as coisas, ele está reorganizando. Então, quando você tiver esses sintomas, né, de confusão na mente, alteração na memória, alteração nas emoções ou qualquer outra sensação estranha ou ruim, o que você vai fazer? Você vai continuar a sua vida normal, suas atividades normais e permanecer em espírito de oração para que a sua alma se reacomode. Então, permaneça em espírito de oração, procure ficar mais só, mais isolado, colocar um louvor, cantar, até que você se estabilize. Tem uma passagem em Marcos, quando ele fala da cura de um menino endemoniado. Eu não vou ler o texto todo, porque é um pouco grande, né? Mas depois você pode ler. Lá em Marcos 9, versículo 14 até o versículo 29. Quando ele expulsa o demônio de um menino que é surdo, mudo, né? Desde criança ele é assolado por um espírito maligno. Eu acho interessante a passagem específica em Marcos, porque ele fala da cura de um menino endemoniado. Ou seja, Jesus, ele expulsou um demônio, mas através de uma cura. Então, no versículo 26, eu vou ler aqui primeiro o versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Então, o que a gente percebe? A nossa alma, ela sente as coisas, né? Assim como o nosso corpo físico sente. Então, quando nós temos, por exemplo, nós levamos um susto, ou a gente recebe uma notícia inesperada, como é que a gente fica? A gente não fica pasmo muitas vezes? Atônito, dependendo do que acontece com a gente, que nos entristece, que nos fere, né? Nós não ficamos assim desnorteados muitas vezes. Por quê? Porque a nossa alma foi impactada. Então,
quando nós ministramos cura ou nós recebemos uma ministração de cura, isso vai mexer na nossa alma, vai abalar a nossa alma de alguma maneira. E é por isso que muitas vezes nós temos esses sintomas, né? Essas reações. E eu quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos, porque nesse processo muitas pessoas desistem por não compreenderem, por não terem o discernimento que na verdade aquilo ali é algo bom e não é algo ruim. Quando esse menino caiu no chão e ficou como morto, era algo bom que estava acontecendo e que teve uma aparência de algo ruim. Amém? Deus, quando trabalha em nossas vidas, isso acontece. Foi assim no deserto, diante dos olhos do povo, aparentemente estava tudo piorando. Foi assim nesse caso desse menino, e é assim nas nossas vidas também. Vou fazer agora uma oração para que o Senhor venha abençoar sua vida, continuar ministrando a cura. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem ministrado a cura, a sua cura em nós, em nossas almas. Ó Deus, nós te pedimos, amado Espírito Santo, que o Senhor continue o seu processo de cura em nossas vidas. Nós declaramos que queremos a cura, queremos ser curados, queremos ser totalmente libertos das cadeias, das prisões, que toda a nossa alma, Senhor, seja liberta, seja curada, seja transformada por Ti, para que possamos ser instrumentos poderosos em Suas mãos e que o inimigo não tenha mais acesso a nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Então, que Jesus venha te abençoar cada vez mais e até a próxima, se Deus quiser.